umas cartas de Paulo, né? Tito e Filemão, antes da carta aos Hebreus. Você volta 2 páginas para trás e você já encontrou a carta de Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Os irmãos podem permanecer assentados como estão, mas com profunda reverência no coração diante do Senhor. Farei a leitura e peço que os amados acompanhem. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra para a nossa edificação, irmãos. Segundo o comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson, ele diz que o tema desse capítulo é santificação nas relações mútuas, com ênfase na família cristã. Paulo está escrevendo esta carta a este jovem pastor chamado Tito, e ele se preocupava muito com aquela igreja que estava ainda em formação, e ele vai mostrar a Tito e também aos irmãos da igreja a necessidade da doutrina e da vida prática, estarem em pleno acordo. Ninguém melhor que os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, para provarem para nós a força desta verdade, da união entre a sã doutrina e a prática dessa doutrina, que tem a ver com o nosso testemunho. Nós aprendemos da igreja primitiva, por exemplo, no livro de Atos, que a igreja primitiva, ela não só permanecia firme, perseverava na doutrina dos apóstolos, mas também o estilo de vida, o comportamento daquelas pessoas que se convertiam, estava sendo adequado à doutrina que eles estavam pregando, ensinando e recebendo, através da prática de boas obras, do amor uns aos outros e do cuidado que um irmão tinha para com o outro. Isso foi tão impactante na vida de algumas pessoas, por exemplo, na vida de um advogado chamado Tertuliano, que viveu ali por volta do ano 145 da era cristã. Esse homem foi tão impactado ao olhar para a vida da igreja cristã, dos cristãos, que ele vai dizer o seguinte: veja ou vede como eles se amam.
ele ficou impactado em ver o amor daqueles homens e daquelas mulheres por Jesus, uns pelos outros, e como eles cuidavam uns dos outros e cuidavam das pessoas, de crianças que estavam ali perdidas, órfãos pelas ruas, mulheres esquecidas, idosos esquecidos. A igreja acolhia essas pessoas. E esse homem então foi tão impactado que ele não só escreveu esta verdade sobre o testemunho dos cristãos no primeiro século, mas isso levou à conversão. E ele se apaixonou tanto por Jesus que ele se tornou um bispo da igreja, um dos grandes bispos do passado. É de fundamental importância, meus amados irmãos, que todos os crentes sejam conscientes do quanto o testemunho de cada um de nós é importante e fundamental para o avanço do reino de Deus. Seja na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida estudantil, em qualquer um dos nossos relacionamentos, o nosso testemunho, ele prova a veracidade da nossa fé. Se aquilo que nós estamos ensinando e falando é verdade. É o testemunho do nosso amor. É o testemunho, é a prática da nossa fé. Tiago vai escrever que a fé sem obras, ela é morta. Ele fala, inclusive ele desafia os irmãos da igreja, ele vai desafiar dizendo assim: prova-me a sua fé sem as obras, que eu vou provar a minha fé através das minhas obras. Então a igreja ela não é apenas discurso, a igreja não é apenas teologia, a igreja não é apenas doutrina, tudo isso é de extrema importância, ensino, doutrina, o discurso da igreja, a proclamação do evangelho, mas a igreja, ela é igreja quando ela une a doutrina à prática. Aí ela representa, de fato, o Senhor Jesus Cristo no mundo onde nós estamos vivendo. Então, por que o testemunho ele é tão importante para nós? Eu creio que 3 versículos aqui desse texto mostram de maneira muito clara por que o testemunho é tão importante. Ele vai dizer primeiramente no final do verso 5, olha aí na sua Bíblia, final do verso 5, ele vai dizer que o testemunho é importante para que a palavra de Deus não seja difamada. Primeira coisa, o testemunho é importante para que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante que ele está falando do testemunho das mulheres idosas junto às mulheres mais jovens, recém-casadas, na formação, na construção de um novo lar. E ele está falando então aqui que o bom testemunho, por exemplo, de vida conjugal, exalta a verdade da palavra de Deus. Quando as pessoas olham para um casal vivendo bem, um casal que está praticando aquilo que aprendeu sobre a relação conjugal, de acordo com a palavra de Deus, e esse casal, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eles estão vivendo, procurando viver juntos, a vida comum do lar, de acordo com a palavra de Deus, eles se sujeitam à palavra de Deus, isso honra a Deus. Quando as pessoas de fora olham para aquela família, para aquele casal, para aquele lar que está sendo construído solidamente sobre a palavra de Deus, as pessoas olham e falam: como é que vocês são assim? Como é que vocês conseguem viver tão bem a vida no lar? Eu vejo que há respeito, né? Porque hoje em dia as pessoas, como dizia o Jô Soares, um quadro antigo do Jô Soares, né? Casa separa, no caso, né? O irmão Carmelo. Né? Então era um personagem dele. E hoje é assim, casa separa. Mas não é também só o fato de estar casado. Porque a gente que às vezes está casado há muitos anos, mas não vive a vida comum do lar de acordo com a palavra do Senhor. Ele está dizendo que quando um marido, ele ama a sua esposa, não é diferente do que ele disse lá em Efésios, no capítulo 5. Quando o marido ama a sua esposa, e ele ama de acordo com a palavra, o que a palavra de Deus ensina, e a mulher, ela respeita o seu marido conforme a palavra de Deus ensina, eles estão juntos construindo um lar que vai brilhar nesse mundo para a glória de Deus. E as pessoas vão olhar e ver aquele casamento, aquele casal que está ali construindo o seu lar,
e vão glorificar a Deus, vão descobrir que a palavra de Deus, ela é a verdade, porque ela é verdade para aquele casal, ela mudou a vida deles, mudou a vida daquela família. Também ele vai dizer no final do verso 7, um outro porquê do testemunho ser importante, ou para quê, né? Ele diz aí, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. O bom testemunho emudece as críticas. O bom testemunho emudece as críticas. Você não precisa ficar justificando, você não precisa ficar dando nenhuma explicação. Basta olharem para a sua vida. Basta olharem para a sua vida. E aqui o que Paulo estava dizendo, você percebe nesse versículo, que ele estava falando para o líder da igreja, que era Tito. Essa é uma palavra para Tito. Ele está dizendo, Tito, o seu bom testemunho, se alguém se levantar, não só o diabo, o adversário, mas se alguém se levantar na igreja contra você, vai falar o que contra você quando eles olharem a sua vida? O seu bom testemunho vai calar a crítica dos adversários. Então, Tito, seja fiel, se dedique ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor. E aí ele vai dizer no final do verso 10 um outro propósito do porquê o testemunho é importante. Ele diz, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O bom testemunho engrandece a Deus. O mau testemunho depõe contra Deus. O bom testemunho engrandece a Deus. Então, olha a importância que nós temos. Eu vou falar de novo porque o testemunho é importante. Grave aí. O bom testemunho é importante para que a palavra de Deus não seja difamada. O bom testemunho é importante para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. E o bom testemunho é importante a fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por isso o bom testemunho é tão importante. Agora, o que é que nos leva à consciência de dar bom testemunho? Porque tem gente que sabe de todas estas coisas, que aprendeu desde pequeno na igreja, mas não consegue dar um bom testemunho coerente com a fé que professa. Ela até fala a verdade, até passa a verdade para os outros, mas ela não consegue para a própria vida traduzir isso na prática. Não consegue. Eu já contei essa história aqui de um churrasco que eu fui uma vez. Era o churrasco de noivado de um casal que eu era pastor. E lá estava eu. E estavam todos os familiares ali e tal. E aí se aproximou um senhor de mim. E ele começou ali a falar de teologia. E falando disso. E falando daquilo. E eu ali ouvindo, né? Sei, né? Aquela coisa, sei. Daí o sobrinho dele me chamou no canto. Era o sobrinho dele que era o noivo. Menino de Deus. O sobrinho dele me chamou no canto e falou assim: pastor, não acredita em nada do que ele está falando. Porque ele só fala, viu? Ele não faz nada disso que ele está falando. Puxa, que coisa chata, né? Que coisa horrível, né? Então, olha só. Não basta você saber a verdade. Não basta. O diabo também sabe. Mas ele não muda. O diabo sabe teologia. Ele até crê que Deus é um só. A Bíblia fala que os demônios creem e tremem. Mas não basta. Nós precisamos traduzir aquilo que nós comunicamos aos outros para a nossa vida prática. Na nossa vida conjugal, nossa vida familiar, com os filhos, para a nossa vida profissional, lá no nosso lugar de trabalho, lá na nossa escola. Precisa ser verdade isso. E as pessoas precisam ver essa diferença em nossas vidas. Agora, o que nos leva a essa consciência? O primeiro ponto aqui que nos leva a essa consciência do porquê nós precisamos dar bom testemunho é a gratidão para com Deus, por causa da sua graça, por causa da graça de Deus. O que Deus fez por mim em Cristo.
Esse deve ser o grande fator motivador para eu dar um bom testemunho. Eu merecia a condenação eterna, mas Deus escolheu me amar, Deus me separou dentre tantas pessoas do mundo, Deus me escolheu e me separou para Ele. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, Ele me remiu, Ele me amou. Ele me separou para ser dele. Em lugar dele derramar o juízo dele sobre mim, ele derramou o juízo dele sobre o filho dele, sobre mim ele derramou a sua misericórdia. Meus irmãos, isso deve motivar-nos a viver uma vida de gratidão a Deus. E uma vida de gratidão se traduz através do bom testemunho. Do bom testemunho, do testemunho da nossa fé nesta verdade. Por que que você vive assim? Porque Jesus deu a sua vida por mim. Porque Jesus mudou a minha vida. Porque Jesus é o dono do meu coração. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus. E eu quero exaltá-lo, eu quero glorificá-lo. E eu sei que quando eu obedeço a sua palavra, eu demonstro o meu amor por Ele. Como vimos hoje no culto da manhã. Quando eu obedeço os seus mandamentos, eu revelo o meu amor por Ele. Eu engrandeço como meu Deus. E Ele se manifesta na minha vida. No versículo 11, eu leio novamente, Paulo diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Quem são esses todos? Todos os que Paulo citou aqui nesse capítulo. Homens, mulheres, jovens, todos. A graça de Deus se manifestou a todos, indistintamente. Se você foi salvo pela graça. Ninguém de nós é salvo pelos nossos próprios méritos. Se você conheceu a Cristo e hoje você é idoso, você foi salvo pela graça. Se você é um jovem e é salvo, você foi salvo pela graça. Se você é um adolescente, você foi salvo, foi a graça de Deus. E se é criança, pastor? Criança também é salva pela graça. Todos os que são salvos pela graça. Homens, mulheres idosas, casados, jovens, servos, senhores, salvos pela graça. E ele diz ainda no verso 12, que a graça nos educa. A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Observe aí. A graça, ela não só tem o propósito de nos salvar, mas a graça também é derramada em nossos corações por Deus para nos educar, a fim de que nós sejamos transformados por ela. Então, antes de conhecer a Jesus, eu era uma pessoa. Mas depois que eu conheci a Cristo, a graça de Deus foi derramada sobre mim, eu não sou mais aquela pessoa. Eu tinha problemas com esse vício, com aquele problema de pecado nesta área. Eu tinha problema na maneira como eu tratava o meu cônjuge. Eu tinha problema na maneira como eu lidava com o meu filho. Eu tinha problema na maneira como eu lidava com o dinheiro. Enfim, em todas as áreas da minha vida. O que me dominava antes de conhecer a Jesus era o pecado. Mas Deus derramou a sua graça sobre mim e eu fui salvo. E esta graça que Ele derramou sobre a minha vida, ela é transformadora, ela me educa a viver do jeito que Deus quer. Ela me ensina, ela me instrui para que eu pratique aquilo que Deus está me ensinando na sua palavra. E eu não tenho força para fazer aquilo que Deus está dizendo, mas ela é a força de Deus na minha vida. Não sou eu que faço, é Deus que faz em mim. À medida em que eu me sujeito a Ele, ao seu senhorio, a ação bendita do Espírito Santo na minha vida. Então eu estou ali diante da palavra do Senhor e de um desejo pecaminoso que ainda habita em mim. O que é que eu faço? Por amor a Cristo, pelo que Ele fez por mim, eu sacrifico esse desejo pecaminoso no altar de Deus.
sacrifico esse desejo pecaminoso no altar de Deus, e assim eu dou graças a Deus, eu glorifico ao Senhor, para que o seu Espírito haja na minha vida. É assim, queridos, todos nós temos desejos pecaminosos. Não há um santo sequer na terra que não tenha luta contra o pecado. Você pode procurar o crente mais velho que você encontrar. Ele pode ser, ou ela pode ser, uma pessoa de um testemunho extraordinário. E se você perguntar a ele ou a ela, você ainda luta contra o pecado? Ele vai dar até um sorrisinho. Vai falar, você está brincando. Me lembro de um pastor amigo meu, ele estava aflito com a luta com o pecado na sua vida. E ele estava numa reunião de pastores. Ele jovem pastor ainda. E ele estava ali na reunião de pastores, e ele desesperado. E era uma reunião onde os pastores tinham que abrir o coração. Ele trabalhava numa missão na época. E ele estava, não tem condição de dizer. Sabe aquelas coisas que você fala assim, como é que eu vou falar isso? O que vão pensar de mim? Vão acabar comigo. E ele morrendo de vergonha de falar da luta que ele tinha contra um pecado na sua vida. Mas ele relutante, ele queria ver a sua vida transformada naquela área. Ele ali com toda a vergonha e humilhação, cabeça baixa, ele compartilhou. E para surpresa dele, tinha um pastor lá idoso, com mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Esse pastor já está na glória hoje. Ele falou, meu irmão, quando ele viu o pastor ali, ele falou, meu irmão, eu estou com mais de 70 anos. E eu vou dizer ao irmão, eu ainda tenho lutas com esse mesmo pecado que você tem até hoje. Tenho lutas. Queridos, a graça, ela abre os nossos olhos, para que a gente se abra com Deus, para ser tratado por Deus. Ela não deixa o pecado se esconder ali num canto qualquer da nossa alma. Sabe por quê? Porque Deus quer nos purificar daquilo. Deus quer nos limpar daquilo, porque Ele sabe que aquilo não nos deixa crescer. Aquilo nos impede de servir ao Senhor de todo o nosso coração. Esses dias atrás nós pregamos aqui sobre a mosca, não pregamos? Que caiu lá, Eclesiastes 10:1, a mosca que caiu no perfume, e o perfume é que se estragou. Exatamente isso. O Senhor quer limpar-nos, quer purificar-nos. É por isso que todos os dias nós temos que ir para a presença do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Quebra o meu orgulho. Quebra tudo o que em mim seja uma barreira para o Teu Espírito Santo me limpar, me purificar, para que eu possa servir ao Senhor. Faça isso e a graça de Deus vai conduzi-lo, vai instruí-lo no caminho em que você deve andar. Ela vai pegar você pela mão e vai conduzir você. Por quê? Porque Deus o salvou para você dar bom testemunho. Ele ama você, Ele quer que a luz dEle brilhe na sua vida. Esta é a verdade da palavra do Senhor, queridos. Esta é a verdade do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Então, o primeiro ponto aqui para nós importante, do que nos leva à consciência da importância do testemunho, é a nossa gratidão a Deus. Gratidão pelo que Ele fez por nós através de Jesus. Mas há um segundo ponto também aqui, que desta consciência da importância do nosso testemunho, que é aquilo que ele chama no verso 13 de a bendita esperança da volta de Cristo. A bendita esperança. Ele diz assim no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É esta bendita esperança, queridos, que nos leva a buscar uma vida de santidade para a glória de Deus. Para a gente dar bom testemunho, para renunciar o mal na nossa vida. Essa bendita esperança. Por que eu luto contra o pecado? Porque eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com meu Senhor. Ele morreu por mim. Eu vou me encontrar, eu vou estar com Ele. E eu quero estar na presença dEle, limpo. Com meu coração limpo.
Amados, não há testemunho mais coerente, mais poderoso do que uma vida santificada. Não há testemunho mais poderoso, não há, do que a vida santificada. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim no capítulo 2, versos 14 e 15: façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros. Agora preste atenção no que ele diz: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo. O cristão, eu e você, fomos chamados para ser luz. Nós somos a luz do mundo. Mas para que esta luz ela brilhe, mas brilhe intensamente, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Precisamos diariamente limpar os pavios, limpar ali os pavios da luminária, do candelabro, porque nós estamos brilhando perante a face de Cristo, para então brilhar perante a face do mundo. Primeiro nós precisamos estar na presença de Jesus, para então podermos estar na presença dos homens. Quando Moisés saía da tenda do encontro, diz a Bíblia Sagrada que ele não sabia, mas as pessoas olhavam para ele depois daquele encontro, da presença do Senhor, ele saía com seu rosto brilhando. E daí, quando o pessoal até ficava meio assim com medo, ele teve que cobrir o rosto. Mas Deus não quer que a gente cubra o nosso rosto, queridos. Deus quer que o nosso rosto esteja brilhando, que a nossa vida esteja brilhando no meio deste mundo. E nós não conseguimos fazer isso se não permanecermos no Senhor. Se não estivermos conectados a Cristo na comunhão com Ele. É a comunhão com o Senhor Jesus Cristo que nos fortalece para podermos brilhar para a glória do Senhor. Nós não temos luz própria, a nossa luz é a luz que brilha através da glória de Cristo em nossas vidas. Então, pensando nessa verdade, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que os homens idosos devem ser moderados. Moderados nos seus desejos, respeitáveis, sensatos. Você é um homem idoso? Dizem que acima de 60 anos. Já brinquei aqui, estou quase chegando lá. Falta 4 aninhos e vou pegar o meu cartãozinho para estacionar o carro. Vou. No primeiro dia eu já vou lá para pegar. Não tenho nenhum problema, pode me chamar de idoso, pode me chamar de velho, não vou ter... Como eu já acostumei de careca desde os 21 anos, então chamar de velho, idoso, para mim não tem problema nenhum, tá bom? Mas você é um idoso, é um homem idoso. Ele está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ser moderados. Os idosos devem ser moderados, respeitáveis e sensatos. Que importante. Às vezes a gente encontra uma pessoa idosa e eu acho que está errado, eu creio que está errado quando o idoso ele pensa assim, eu cheguei a uma certa idade que eu posso falar o que eu penso. Não é verdade. A palavra de um idoso deveria ser uma palavra muito coerente, muito importante dentro da nossa sociedade. Muito importante. Inclusive para que nós possamos aprender a respeitar mais os nossos idosos. Porque aquele que não se dá o respeito, não terá o respeito. Ele pode dizer até que merece pela idade, mas não é a idade só. Nós precisamos honrar os cabelos brancos. Precisamos honrar. As mulheres idosas, ele diz, já que a graça educa, ela transforma, ela educa, as mulheres idosas devem ter conduta reverente. Olha que importante. Não serem caluniadoras. A palavra aqui é uma palavra pesadíssima, a palavra diabolas. Sabia no grego? Caluniadora é diábola. Sério isso? Nem escravizadas. Lá ele fala muito vinho, porque era o vício da época. Mas a qualquer vício.
qualquer vício. E ainda, ele diz aqui que a mulher idosa deve ter um papel fundamental e positivo na instrução das mulheres mais novas recém-casadas, a instruírem as mulheres mais novas como elas devem respeitar o marido, como elas devem cuidar do lar. Olha que coisa importante. Eram as mulheres as mulheres idosas na igreja que ensinavam. Eu não sei se tinha uma classe específica das mulheres idosas para ensinar as mulheres mais jovens a isso. Eu creio que era em casa que elas faziam isso. Mas olha a importância que a palavra de Deus dá. Ela dá tanta importância para isso que ela faz um destaque aqui para nós. Que a graça de Deus se manifestou com o objetivo de que as mulheres idosas ensinem as mulheres mais jovens a como viver a vida comum do lar, a ter um bom casamento. Ele diz que os jovens também devem ser moderados. E essa palavra moderados é a ideia do equilíbrio, ter equilíbrio na sua vida. Os empregados, aqui eram no caso os escravos, mas nós não vivemos mais aquela época. Mas a palavra de Deus tinha uma palavra até para os escravos. Mas vamos traduzir aqui pelos empregados. Os empregados devem ser corretos em seu proceder no trabalho, leais nas suas tarefas. Olha a importância de tudo isso, por quê? Porque todos nós somos chamados a testemunhar. Homens idosos, mulheres idosas, casais, jovens, todos, sem exceção, são chamados a testemunharem a sua fé em Jesus Cristo. Essa é uma vida vivida sob a consciência da graça de Deus, uma vida submissa ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Por quê? Porque esta pessoa, ela está vivendo como quem aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aguardando a vinda do meu Senhor e eu quero ser encontrado por Ele andando corretamente. Quando Jesus voltar, eu quero que Ele fale para mim: esse é o meu servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso da boca do Senhor. Eu quero ouvir isso do meu Deus. E por fim, queridos, o grande exemplo, a grande motivação para que nós possamos dar bom testemunho é o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você observou o que ele está falando aqui? Esse é um dos textos que testemunham a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado aqui do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqueles que falam contra a divindade de Cristo, nós temos aqui um texto que esclarece de uma maneira muito clara: Jesus Cristo é o nosso grande Deus, o nosso grande Salvador. E esse grande Deus e Salvador, queridos, é interessante pensar nessas duas questões. Porque Jesus é o grande Deus, mas Ele deixou a sua glória. Ele se humilhou e se fez homem, veio habitar entre nós. E Ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Jesus Cristo, Ele também é chamado lá no Apocalipse de que a fiel testemunha é o Senhor Jesus Cristo. Porque se todas as testemunhas falharem, Jesus Cristo jamais vai falhar como homem. Jamais vai falhar como testemunha da verdade. Jesus Cristo foi obediente, o seu testemunho é um testemunho perfeito. Ele glorificou o Pai em tudo que Ele fez, em tudo que Ele falou. Ele honrou e glorificou o Pai. E Ele nos deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. E aí a palavra vai dizer que Ele fez tudo isso para ser o nosso Salvador. Primeiro Ele fez para a glória do Pai. Tudo para a glória do Pai. Mas depois Ele também fez, num segundo propósito, para ser o nosso Salvador. Por isso Ele é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele fez isso para nos salvar, para nos purificar para Ele. Com que propósito? Para sermos, olha aí o que está escrito na sua Bíblia, versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós,
a fim de, esse é o propósito, de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E esse povo é um povo dedicado à prática de boas obras. Queridos, eu pergunto a mim e a você, esse versículo é uma verdade na nossa vida prática? Na nossa doutrina é. Na nossa doutrina nós falamos assim, que nós fomos santificados por Jesus, é uma verdade, Ele nos remiu de toda a iniquidade, Ele nos purificou, nós somos santificados, mas você tem buscado a santificação diariamente? A palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santidade é algo que Ele requer de nós na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Há alguma área na sua vida onde você não esteja levando a sério a vida de santidade? Algum pecado na sua vida que você precisa confessar e abandonar para a glória de Deus? Algo que você está fazendo que você sabe, você tem consciência que aquilo é contrário à vontade de Deus. Então Ele chama a nossa atenção à santidade. Ele diz para que nós sejamos um povo exclusivamente seu. Isso nós também sabemos. Nós até falamos decor, 1 Pedro 2,9, que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bonito. Israel também falava isso lá no Antigo Testamento. Mas eles não viveram como povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Porquanto aquele que se fizer amigo do mundo é inimigo de Deus. Olha que sério essa questão. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Onde você busca a sua felicidade, meu irmão e minha irmã? Nas coisas do mundo ou em Cristo? Você pode dizer, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Onde eu for a marca do selo do Espírito Santo, pode ter certeza, eu vou ser crente lá. Eu sou crente aqui na igreja, eu sou crente no meu trabalho, eu sou crente no meu lazer, eu sou crente quando eu vou para a praia, eu sou crente quando eu vou jogar futebol, eu sou crente lá no meu trabalho. Onde eu for, eu sou propriedade exclusiva de Deus. O selo do Espírito está sobre a minha vida. Podemos dizer isso? Você pode dizer amém? Amém. E aí ele termina dizendo, um povo dedicado à prática de boas obras. Nós sabemos e nós dizemos, lembrando lá de Efésios no capítulo 2, né, que o crente não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as obras. Quais são as obras? As boas obras. Você está pregando o Evangelho? Isso é uma boa obra. Você está evangelizando alguém? Isso é uma boa obra. Você está demonstrando amor? Você está demonstrando amor aos irmãos? Isso é uma boa obra. Você está demonstrando amor ao próximo, cuidando do seu próximo, procurando servir ao seu próximo? Isso é uma boa obra. Quais as boas obras que nós temos praticado que evidenciam que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você entende isso? A importância desta verdade, queridos e amados irmãos. Então, para concluir esta palavra desta noite, amados, é vivendo como povo de Deus, conscientes da graça e movidos pela bendita esperança da volta de Cristo, que nós somos chamados a testemunhar a nossa fé no mundo, renunciando o mal, abraçando aquilo que é correto, ensinando a palavra de Deus. Mas o verdadeiro crente, até em silêncio, ele prega. Ele prega com a sua vida. O verdadeiro crente, até em silêncio, ele prega a palavra do Senhor. Porque a sua vida é o seu testemunho. Um pai tinha preparado a aula para dar na escola bíblica dominical, no domingo. Então, antes de ir para a escola dominical, ele resolveu dar uma passada na aula rápida, só nos pontos principais,
e a sua esposa estava ali esperando, e o seu filho mais novo também. E ele começou então a rever os pontos principais e falar ali. E o filho dele estava ouvindo, e o tema era o seguinte, as marcas de um verdadeiro cristão. E o menino ouvia. De repente ele levantou o dedinho. Ele falou assim: pai, eu acho que eu não conheço nenhum verdadeiro cristão. O pai dele parou, ficou em choque, porque o filho não conseguia ver nem no seu pai um verdadeiro cristão. E nós? Será que os nossos filhos veem em nós verdadeiros cristãos? O nosso cônjuge vê em nós um verdadeiro cristão? Os nossos amigos veem em nós que nós somos um verdadeiro cristão? Não é o que nós falamos, mas são os nossos atos. Eles falam mais altos do que nossas palavras. Que Deus nos abençoe para que nós realmente sejamos verdadeiros cristãos. Venhamos dar um bom testemunho, motivados pela graça, motivados pela bendita esperança da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo.